Eu cumprimento a todos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal. É só apertar o dedo aí abaixo, é grátis. E toda semana nós postamos a escola dominical. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, vamos continuar o estudo da escola dominical. Nós estamos estudando o seguinte tema nesse segundo trimestre de 2022, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos estudar, amados queridos irmãos, a lição 10. Você que tem a revista da Escola Dominical, abra a sua revista aí na lição 10. E você que não tem a revista, acompanhe na Bíblia. É bom ter os dois, a revista e a Escola Dominical. Então é um estudo preparatório para professores e alunos da Escola Dominical. Nós vamos dar o seguinte tema: nossa segurança vem de Deus. O textuário nos diz: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância de que possui. Vamos ler aqui Lucas 12, versículo 15, que fala o seguinte: e disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. Então aqui nós vemos que a palavra avareza é a sede de possuir mais coisas. E aqui fala a verdade prática. Não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que o dinheiro, ele é usado com sabedoria, é bênção. Mas a gente usar ele para deixar Deus em segundo plano, nós estamos errados. A Bíblia diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, amados irmãos, o dinheiro não é pecado, saber usar com sabedoria. Mas a gente usar para deixar as coisas de Deus, para se enriquecer, nós estamos pecando, porque a palavra de Deus fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui fala, amados irmãos, a leitura bíblica em classe, nós estamos estudando no livro de Mateus, capítulo 6, do 19 ao 27, nós estamos estudando o Sermão do Monte nesse segundo trimestre de 2022. Vamos ler aqui. Fala o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde tiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos foram maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir dois senhores, porque um odiará um outro, e outro dedicará, e a um desprezará ao outro, não poder servir a Deus e a Mamon. Por isso, vou dizer, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo o que haveis de vestir. Não é mais do que o mantimento é o corpo, mais do que a vestimenta? Olhar para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual vos poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado sua estrutura? Então, amados irmãos, aqui nós vemos Jesus ensinando sobre o dinheiro, sobre a riqueza terrena. Então, aqui Jesus falando, ensinando que nós não devemos acumular tesouros aqui na terra. Porque aqui fala que a traça, ferrugem, tudo consome e os ladrões minam e roubam aqui na terra. Mas Jesus ensinando, devemos acumular tesouros no céu, que onde a traça nem ferrugem, nem consome, nem os ladrões não minam, nem roubam. Então, amados irmãos, nós vemos aqui o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 19 e 22. Aqui, Jesus ensinando sobre o tesouro do céu. Aqui nós vemos Jesus falando que devemos acumular tesouros no céu. E Jesus também ensinando, não devemos servir dois senhores, um Mamon e ao Deus verdadeiro. Então devemos desprezar um e amar o outro. Então Jesus ensinando que sobre
sobre a riqueza. Então, amados irmãos, nós vemos que Jesus, ele ensinou de várias formas. Nós vemos aqui também em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, fala sobre o jovem rico, que fala o seguinte: eis que aproximando dele um jovem e disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não é bom, senão só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe: quais? E Jesus lhe disse: não matarás, não cometerás, nem adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, porém, o jovem: tudo isso tenho aguardado desde a minha mocidade, que falta ainda. E Jesus lhe disse: se queres perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás tesouro no céu, e vence. Então, Jesus falando que ele tinha que cumprir os mandamentos e também tinha que deixar toda a riqueza aqui na terra e dar aos pobres. E aqui, Jesus falando: então deixa tudo e me segue. E aqui o versículo 22 fala: e o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, o jovem rico, ele não aceitou o convite de Jesus, ele recusou o convite de Jesus. E o versículo 22 fala que ele saiu triste. Então, Jesus falou: dá tudo aos pobres e terás salvação, terás a vida eterna. E nós vemos que esse jovem rico, ele não aceitou o convite de Jesus. E Jesus falou para ele, aos seus discípulos também: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, amados irmãos, Jesus falando que é mais fácil aqui fala, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar passar pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui Jesus ensinando aquele jovem rico que ele tinha que deixar também as riquezas, as propriedades, deixar tudo. E aqui, amados irmãos, nós vemos aqui o livro que nós estamos estudando, o livro de Mateus, fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a terra traça, a ferrugem, tudo consome. Onde os ladrões minam e roubam, mais ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consumem, e nem os ladrões não minam nem roubam. Então, aqui Jesus ensinando sobre acumular riqueza, não acumular riqueza na terra, mas acumular riqueza no céu, onde os ladrões não roubam e nem minam. Aqui na terra, ladrão rouba riqueza, rouba propriedade. E nós vemos que Jesus também ensinando que não devemos servir dois senhores, um Mamon e ao Deus verdadeiro. Então, Jesus estava ensinando que nós devemos não amar ao mundo, mas amar a Cristo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui a introdução fala o seguinte: na lição deste domingo, veremos que jamais devemos colocar nossa esperança em bens materiais, mas sim em Deus. Vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Fala o seguinte: mando aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá as coisas por delas gozarmos. Então, amados irmãos, não devemos acumular riqueza aqui na terra. Nós vemos que aqui na terra tudo é passagem. E nós vemos, amados irmãos, a nossa riqueza mais importante é a nossa
vida eterna, a nossa salvação. E aqui o versículo, no mesmo livro, fala que porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie, de todos os males. Então, amados irmãos, a pessoa se apegar ao dinheiro, deixar Deus em segundo plano, está aqui nesse versículo falando que é a raiz de todos os males. Então, amados irmãos, o dinheiro, ele usado para necessidade, para suprir a família, ele é uma bênção. Mas se nós colocarmos dinheiro para outras coisas, para se enriquecermos, ter carro, ter mansão e deixar Deus de lado, a Bíblia diz que o dinheiro, apegar ao amor ao dinheiro, é raiz de todos os males. Então, amados irmãos, aqui fala, no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro. Se juntarmos tesouro neste mundo, sobre a ansiedade, então aqui está falando a palavra-chave ansiedade. A Bíblia diz, irmão, devemos lançar toda a ansiedade a Deus, porque Ele cuida de nós. Nós vemos como Deus cuida das aves do céu, Ele também cuida de nós. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que precisamos usar o dinheiro no equilíbrio. Nós vemos que o dinheiro, amados irmãos, ele é bênção, mas se nós deixarmos Deus de segundo plano, nós estamos errados. Porque a Bíblia diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, amados irmãos, Deus deve ser em primeiro plano. Deus é o centro de todas as coisas. O homem não é o centro de todas as coisas. É Deus que é cristocêntrico. E aqui fala, mais amados irmãos, precisamos ser vigilantes, pois apegarmos os bens terrenos nos escraviza, tornando-se dependentes das coisas materiais. Então, amados irmãos, não devemos apegar com as coisas materiais aqui da terra. Nós vemos que tudo é passagem. Nós vemos que a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Nós vemos, amados irmãos, que nós devemos apegar com as riquezas espirituais, não materiais. E aqui fala, amados irmãos, o primeiro ponto fala o seguinte: riqueza do céu e a riqueza da terra. Uma conciliação impossível. Já experimentamos um novo nascimento, somos novas criaturas. E não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo. Vamos ler aqui 1 João, capítulo 2, versículo 16. Abra sua Bíblia aí. 1 João 2,16 fala o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então, amados irmãos, tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos. E aqui fala que isso não pertence ao Pai, pertence ao mundo. E nós vemos, amados irmãos, o mundo, a Bíblia diz que o mundo é do maligno. Nós vemos que não devemos apegar com as coisas materiais, irmãos. E aqui fala, uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo da tentação, foi oferecido 2 reinos. E nós vemos aqui, amados irmãos, aqui começou o início do ministério de Jesus. Nós vemos, depois que ele saiu ser batizado por João Batista e pelo Espírito Santo, ali quando ele batizou nas águas, ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. E nós vemos, amados irmãos, Mateus 4, versículo 7, diz o seguinte: e disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amados irmãos, vou ver aqui, Mateus 4, versículo 9, fala o seguinte: e disse-lhe, tudo que te darei, se prostrares e me adorar. Então, Satanás significa adversário, falou com Jesus, tudo que eu te darei se prostrares e me adorares. E Jesus respondeu para ele, vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor, teu Deus adorarás e só ele servirás. Então, amados irmãos, nós vemos que Jesus, ele veio 100% Deus, 100% homem, como nós, seres humanos.
E nós vemos que ele sentiu fome, ele sentiu sede, sentiu tudo como ser humano. E nós vemos, amados irmãos, Satanás ofereceu ele as riquezas da terra. E Jesus falou, só adorarás ao Senhor teu Deus. E a Bíblia diz que naquele momento Satanás, ele saiu, ali quando Jesus estava ali, ele saiu, ele deixou a Jesus ali e foi, se retirou. E disse que eis que chegaram os anjos e serviram. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, tesouros na terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e vinham as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Jesus confrontou tal pensamento, fazendo uma distinção clara entre os tesouros do céu e da terra. Então, amados irmãos, nós vemos que Jesus disse que sobre a riqueza do céu e da terra. Nós vemos que não há conciliação das riquezas do céu e da terra, porque do céu é maravilhoso, da terra é do mundo, irmãos, porque nós vemos que Jesus disse que não acumuleis tesouros aqui na terra, mas acumuleis no céu. E nós vemos aqui que Jesus disse que os escribas fariseus eram ensinadores hipócritas. E nós vemos, amados irmãos, Jesus confrontou tal pensamento, fazendo distinção entre, claro, do céu e da terra. O mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossa atitude e conduta. Eles são transitórios. Então, quando ele fala transitórios, amados irmãos, não são permanentes, porque o homem, ele tem o seu nascimento, e nós vemos aqui a Bíblia diz que o homem, ele nasce, ele tem o seu crescimento, depois envelhece, depois morre. Então, nós vemos que o homem, ele é mortal. E nós vemos que, através do pecado do casal, veio a morte, primeiramente a morte física, depois a morte espiritual, depois a morte eterna. Então, o homem, ele é mortal. Então, amados irmãos, nós vemos que as riquezas da terra, elas são transitórias. O homem morre. Quando o homem tem uma fazenda, tem carro, tem mansão, o homem fica enriquecendo com daquela riqueza material. Mas passa um tempo, a pessoa morre e passa para outra pessoa. Então, amados irmãos, nós vemos que a riqueza da terra, ela não é permanente. Mas a riqueza do céu, ela é permanente. A riqueza do céu é maravilhosa. E nós possamos, amados irmãos, ter esperança da nossa vida eterna. E aqui fala, o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Jesus não estava, uma pergunta, Jesus não estava condenando de adquirir bens materiais, pois muitos homens possuem riqueza. Por exemplo, Abraão, nós vemos Abraão, Jó, ele também teve riqueza, mas nós vemos que ele perdeu tudo. E nós vemos que ele foi fiel a Deus, Jó foi fiel. E nós vemos, amados irmãos, Isaac teve riqueza, Jacó. Amados irmãos, não é errado o homem ter riqueza na terra, mas precisa usufruir com sabedoria. É errado a pessoa, o cristão ser rico? Não é errado. Mas, amados irmãos, precisa colocar Deus em primeiro plano. Colocar a riqueza não para deixar Deus de lado, mas sim colocar Deus em primeiro lugar. Porque, amados irmãos, a riqueza, quem dá ao homem é Deus. Nós vemos que Deus criou os céus e terra. Ele é o criador de todas as coisas. Então aqui fala, não dificultarem nada, pois a multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou recolher. Então nós vemos aquela passagem de Jesus aí, Mateus 6:12. Vamos ler aqui. Fala o seguinte: perdoa nossas dívidas, porque como nós perdoamos aos nossos devedores. Então aqui Jesus ensinando sobre o perdão. Nós vemos, amados irmãos, que então nós vemos aqui
que a pessoa, amados irmãos, não deve preocupar com as coisas materiais aqui da terra. Então aqui fala, o crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que temos pertencência a Deus, toda bênção vem dele. Então, como ele criou todas, amados irmãos, nós vemos o atributo de Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O que é onisciente? Ele sabe todas as coisas. O que é onipresente? Ele está presente agora. O que é onipotente? Ele é todo poderoso. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Deus, ele é poderoso, ele criou todas as coisas, criou o peixe, criou o mar, ele criou os animais, fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E nós vemos, amados irmãos, então Deus, ele é o criador de todas as coisas, então pertence a ele toda a glória e toda a honra. E aqui fala, por segundo ponto, a idolatria ao dinheiro, o coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Então, amados irmãos, então nós vemos que o que é vir idolatria o dinheiro? Amados irmãos, o dinheiro ele é uma bênção usado para a necessidade financeira. Agora, você usar o dinheiro para se enriquecer, ter carro, ter fazenda, ter mansão, e esquecer de cultuar Deus, aqui fala que é idolatria. Agora eu falei no versículo no início, em 1 Timóteo, nós lemos aqui, que apegar-se ao dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Então, amados irmãos, precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, para que Ele possa nos abençoar. Então, tudo que o homem possui é Deus que dá. Nós vemos que nós somos mordomos. E tudo que nós devemos ter em nossas mãos, devemos administrar bem. Porque é o Criador que nos dá todas as riquezas da terra, todas as riquezas materiais. Tudo foi dado por Deus, pelo poder de Deus. Aqui fala, idolatrando Mamon. Cristo nos chama para uma tomada de decisão, a juntar tesouro na terra ou no céu, servindo a Deus ou Mamon. Então não devemos servir dois senhores, ao Deus verdadeiro e ao Deus falso. Deus verdadeiro é o Deus maiúsculo e o Deus falso é o Deus minúsculo. E aqui fala, lembra-se de que dedicação ao deve faz gerar a inclusão do outro, pois não há qualquer possibilidade de humanizar. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Então, amados irmãos, precisamos ter equilíbrio nas coisas materiais e as coisas espirituais. Então, não devemos se apegar muito às coisas materiais, devemos pegar mais às coisas espirituais. E aqui fala, no momento que os crentes escolhem o dinheiro, o conforto e os bens mamon, pode oferecer certamente sua espiritualidade de comunhão com o Senhor. Estarão comprometidos. Quem conhece a Deus de modo jamais fará a escolha errada, pois não terás deuses. Então, quando está falando deuses, aqui na revista Deus minúsculo, a palavra minúscula, deuses, amados irmãos, são deuses falsos, são vários deuses. Então, o Deus maiúsculo é o Deus verdadeiro, único. Aqui fala, a riqueza condenada por Cristo, na parábola do rico insensato. Aqui nós falamos sobre o rico insensato. Então, amados irmãos, não devemos acumular riqueza na terra. Não devemos ter ambição, ter egoísmo com as coisas materiais, ter sede de possuir mais e mais. Não ficar satisfeito daquilo que nós temos. Aqui fala, amados irmãos, que a avareza é isso. Quanto mais você tem, mais você quer. Então, amados irmãos, a Bíblia diz que os avarentos não entrarão no reino de Deus. Vamos aqui para o terceiro ponto, para nós finalizarmos. Fala o seguinte, vivendo que atitude espiritual em Deus, os males divididos das preocupações. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações desamiadas como futuro que a nossa. Então, amados irmãos, nós devemos confiar em Deus, entregar todas as nossas preocupações a Deus. Então, nós vemos, amados irmãos, não é só as coisas servir a outros deuses, mas também, amados irmãos, deixar de preocupar. Porque, amados irmãos, nós devemos preocupar, mas, amados, não
não fora do limite, porque, mais irmãos, nós temos um Deus verdadeiro, porque Ele cuida de nós. Vamos para o terceiro ponto, parte 3. Viver sossegado em Deus. Não viva inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias daquilo que pode prejudicar a sua saúde. Então, amados irmãos, precisamos ter calma, precisamos tranquilizar o nosso coração, porque isso também afeta a nossa saúde. Então, se nós preocuparmos demais, atrapalha a nossa vida espiritual e a nossa vida, todas as áreas, né? Então, amados irmãos, Jesus ensina aqui, ó, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, amém? Então, amados irmãos, confia em Deus, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aqui fala, nesse tempo marcado pela imediata ansiedade, precisamos valorizar mais a quietude, a calma. Nós vemos, amados, todos nós somos ansiosos. Mas, amados irmãos, Jesus disse, devemos lançar toda a nossa ansiedade a Ele. Então, confiar no nosso Deus, porque tem vezes que nós preocupamos com os dias de manhã. A Bíblia diz que o dia de manhã não pertence a nós, pertence a Deus. E aqui fala, as preocupações com as coisas da terra trazem diversos males e causam iniquitude na alma. Então, amados irmãos, não devemos preocupar com as riquezas da terra, mas preocupar com as riquezas lá do céu. Porque Jesus preparou lugar para nós. Ele prometeu que preparar lugares para nós estarmos com Ele, nas bodas com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala, terminando, os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda dávida e todo dom, então dádiva, quando fala a palavra dávida, é presente. Dom imperfeito vem do alto. Tudo que Deus dá, amados irmãos, é por Deus. Deus, Ele dá a nós, porque é a bênção que Ele nos dá. Então aqui fala, nós somos abençoados pelo Senhor, com nossos bens. Então tudo que Deus nos dá, amados irmãos, a casa, a moradia, o casamento, saúde, é tudo que Deus nos dá. O salário que nós trabalharmos, é Ele que dá. Então, amados irmãos, não é errado ter dinheiro. Dinheiro é bênção, mas deve ser administrado dentro conforme a palavra de Deus nos ensina. Agora, nós apegarmos ao dinheiro, amarmos ao dinheiro, sempre preocupando com as coisas materiais, preocupando de se enriquecer e deixar Deus de lado, nós estamos contrariando a palavra de Deus, contrariando o Espírito Santo. Nós vemos que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Nós vemos que tudo que nós fazemos de errado, o Espírito Santo fica triste. E nós vemos, amados irmãos, que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então Deus é 3 em 1, é a Trindade. Então nós devemos amar ao nosso Pai, ao nosso Filho, ao nosso Espírito Santo, que é o nosso Deus. Então, amados irmãos, vamos acumular as coisas lá do céu. Lá no céu, o ladrão não vai entrar lá para roubar, porque lá é lugar de gozo, de vida eterna, de paz, alegria. Aqui no mundo, o ladrão rouba, destrói, mata. Mas Jesus disse, a Bíblia diz, o ladrão vem para matar, roubar, destruir, mas Jesus vem para trazer vida e vida com abundância. Então, amados irmãos, Jesus é o bom pastor. Jesus é ele que dá vida pelas ovelhas, amém? Estarei orando para todos os irmãos. Espero que os irmãos gostem desse estudo, amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Senhor, que nós possamos preocupar com as coisas lá do céu, Pai. Que nós possamos estar ligados diante de Ti, Pai. Sabemos que o dinheiro não é errado, Senhor. O dinheiro é uma bênção para a necessidade da nossa vida espiritual, para a nossa necessidade, Pai, material, Pai, para a nossa necessidade do nosso alimento, Pai. Mas nós deixamos, ó Pai, o dinheiro, Pai, deixamos a Ti, Pai, é errado. Porque a Tua palavra diz, buscar Deus em primeiro lugar e a Sua justiça, e demais coisas será acrescentada. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a obedecer a Tua palavra, seguir, Senhor, a Tua promessa em nossa vida, Senhor. Ó Deus, abençoa cada vida que assiste esse vídeo, Pai, nos abençoa. Amém. Que Deus possa abençoar a todos.